Foi o segredo mais mal guardado da indústria? Sim. Sim, todo mundo sabia. Todo mundo sabia desde o começo. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Filme Jogo Pop, comigo Cláudio Brandoni e com ele, Fábio Gomes. Hoje vamos falar de Resident Evil, porque Leon está de volta e o que isso significa, você vai descobrir agora. Então, Cláudio Brandoni. Resident Evil novo vai estar chegando aí e o Leon voltou. Então, assim, acho que todo mundo na indústria já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, né? Sim. Mas ó, pra hypar o programa, tá. Segredo super mal guardado, mas eu tenho um hot take quentíssimo. Tá. Que eu vou trazer em breve. Tá, vai não trazer agora. em breve. Então segura aqui, ó. Calma. Não é assim que funciona essas paradas, né? Mas vamos lá. Resident Evil Hacking sai no comecinho de 2026. É o Resident Evil 9, né? Ele continua aí essa saga mirabolante da Capcom. E qual o lance? Desde o primeiro trailer já existia a expectativa de que Leon S. Kennedy voltasse, não só por ser um personagem muito querido da franquia, mas também pelo fato de que a gente sabe que em Resident Evil Requiem, a gente vai voltar pra Raccoon City. E a Raccoon City, muitos anos depois dela ter sido bombardeada por uma bomba atômica, que foi a solução que o governo dos Estados Unidos encontrou pra lidar com a ameaça zumbi. É isso. No caso, né, o primeiro Resident Evil se passa na mansão, em Raccoon City e tal, e aí vai evoluindo até, acho que é no 3 que tem o bombardeio. É. Porque, né, você tem o 2 e o 3 que acontecem mais ou menos juntos, né? O 3 ele começa antes do 2, aí tem uma pausa e aí ele termina depois do 2. Ele termina justamente com a Jill Valentine indo embora, né? Ela enfrenta o Nemesis e aí acho que o helicóptero vem buscar ela e salva um pouco antes da bomba cair. Então é isso, Raccoon City foi bombardeada e nunca se voltou pra lá, né? Resident Evil 4 é na Espanha, o 5 é na África, o 6 é em vários lugares do mundo, mas não passa por Raccoon City. E mesma pegada, assim, o 7 e o 8 também vão pra outros lugares. Sim. Né? E tanto no 7 quanto no 8 a gente já tinha a aparição do Chris Redfield, que é outro personagem clássico, querido da franquia, né? Ele tá presente desde o primeiro. Então, enfim, esse é o cenário pelo qual se existia essa expectativa alta pelo retorno de Leon Kennedy, porque, pô, se a gente vai voltar pra fucking Raccoon City, pra delegacia, quem que a gente lembra na hora? Do Leon. Certo. E ele apareceu finalmente no trailer de Resident Evil Hacking, que apareceu no The Game Awards. Então a gente viu, o meninão tá de volta, já não é mais tão meninão, ele agora tem 51 anos, provando que a idade chega pra todo mundo. E outra parada que foi legal de ver é que agora o Leon pode usar uma serra elétrica. Olha só, Né? Quem já jogou Resident Evil 4 sabe que esse é um dos momentos mais filhas da puta da história dos games. Porque o desgraçado da serra elétrica... Nossa, aquele homem com saco de batata. Saco de batata na cabeça, chega te atacando e você fica desesperado, no meu caso. Acabou, né? Era isso, você não tinha o que fazer. Era tipo assim, era só jogar o controle pro alto e se assustar. Mas enfim. Ele aprendeu uns truques do Resident Evil 4. Espero que sim, né? Foi mais ou menos isso. Você tem que aprender. O importante é você aprender. Agora vamos lá, Prandas. Me conta um pouquinho da história do Leon na franquia Resident Evil. Qual que é a importância dele pra franquia? Bora lá. Porque eu conheço ele pelo Resident Evil 4 apenas. Tá, vamos lá. Vou explicar a historinha dele e aí eu chego no meu hot take. Certo. O Leon, ele apareceu primeiro no Resident Evil 2, né? Ele é a perfeita definição do fudido. Tadinho. Porque no Resident Evil 2 é o primeiro dia dele de trabalho como policial de Raccoon City. Puta que pariu. E ele literalmente chega na cidade, o que tá acontecendo? Apocalipse zumbi. Então, no primeiro dia de trabalho, ele enfrenta os zumbis, ele conhece a Claire Redfield, que é a irmã do Chris, que tá procurando por ele. Então, enfim, eles conseguem sobreviver a esse dia muito louco. E a gente vai reencontrar com o Leon no Resident Evil 4, que é anos depois. No Resident Evil 4, ele meio que virou um agente do governo americano. Ele já é um cara fodão. Sim. Não é o primeiro dia dele no trabalho. E ali a gente vê ele sendo enviado pra Espanha pra resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada por um culto muito louco. Certo. Porque o 4 é importante dizer que ele foi um jogo de virada pra Resident Evil, né? Totalmente, né?
Totalmente, mudou completamente o estilo de jogo, né? Até então, Resident Evil era aquele survival horror com câmeras fixas, aquele estilo tanque, né, de controle. No Resident Evil 4, a câmera veio pra cima do ombro. E isso foi extremamente influente na indústria toda, né? A partir daí, a gente viu muitos jogos de ação adotando, né, essa perspectiva, o foco maior na ação do Resident Evil 4, que na época já sofreu aquelas críticas de, isso não é Resident Evil. Sim. Enfim, padrão. Tanto que o 5 e o 6, eles seguem, né, essa dinâmica. No 5, o Leon não aparece, no 6 ele volta. Ele continua sendo ali da equipe de segurança do presidente dos Estados Unidos. No 6, inclusive, a gente vê o presidente virando um zumbi. É bem no começo do jogo. E no 6 é curioso porque a gente tem, a princípio, 3 campanhas diferentes. Depois tem uma quarta que desbloqueia, que é com a Ada, né? O eterno crush do Leon, que aparece no 2 e aparece no 4. E no Resident Evil 4 a gente tem 3 campanhas diferentes, cada uma com um foco distinto. A campanha do Leon, ela meio que puxa pro estilo mais clássico de Resident Evil, com mais horror, com mais suspense. Então você tem trechos ali um pouco mais tensos, ao passo que existe também a campanha do Chris, que aí é completamente ação, é quase um Gears of War. E você tem também a campanha da Sherry, que é a menininha do Resident Evil 2, aqui ela tá crescida. O Resident Evil 6 dá uma maluquice danada. Na campanha da Sherry, ela tá junto com o filho do Wesker, que descobre que tem poderes, porque ele não sabe quem era o pai. Ele não sabe que o pai dele era um grande filho da puta, poderoso, zumbizão do mal. E ele descobre que tem poderes, enfim. E todas as campanhas são em dupla, é uma doideira. E aí a gente só vai reencontrar com o Leon agora no Resident Evil 9. Muitos anos depois, ele mais velho, a gente não sabe o que ele aprontou nesse meio tempo. E fica essa grande dúvida de, mano, por que a gente tá voltando pra Raccoon City? O que ainda existe ali, né? Eu, pessoalmente, eu sou fã da série, acompanho desde o começo, e eu fico muito curioso, né? Porque Raccoon City é o epicentro, né, do apocalipse zumbi original de Resident Evil, né? De lá pra cá, a gente viu esse apocalipse ganhando outras formas, né? Sim. Tipo, o que a gente viu no Resident Evil 4, que eram os ganados, aqueles bichos, que já era meio que uma mutação diferente, acabou levando também pra África no Resident Evil 5, enfim. E essa coisa foi se desdobrando de maneiras muito loucas, mas o prospecto de voltar pra Raccoon City, muitos anos depois, a cidade ter sido atacada por uma bomba atômica, tipo, eu já fico imaginando os efeitos da radiação nisso daí, né? Porque ali estavam os laboratórios da Umbrella. Assim, é de se imaginar que alguma coisa sobreviveu. A chance de ter um zumbizão, um bichão muito louco lá pra te atacar é altíssima. Cara, será que o Nemesis sobreviveu? Porra, é bem E ele ficou esse tempo todo ali só curtindo uma radiaçãozinha? Às vezes vira um negócio meio Eu Sou a Lenda, sabe? Eu Sou a Lenda não o filme, mas sim o livro. Porque Eu Sou a Lenda é todo um rolê, tipo assim, o cara, ele acha que ele é o único ser humano que sobreviveu, e ele fica atacando os zumbis lá, os bichão que estão atacando ele, só pra depois, mais pra frente, descobrir que eles são uma sociedade que pensa e ele é o vilão da história. Ele sabe? é o monstro, Ele né? é o monstro, ele é o negócio, ele é a lenda porque, tipo, ele é o monstro que tá atacando essa sociedade, tá tentando sobreviver apenas. E ele fica capturando eles pra usar de teste, de cobaia, né? Então, vai que é um negócio desse. Não sei. Eu tô muito curioso, assim, pra ver o que a Capcom preparou de história. Que a própria outra protagonista, né, a Grace Ashcroft, ela tem um passado do Resident Evil, mas não tão glamouroso quanto o do Leon. É isso, o Leon, ele é um dos protagonistas. A Grace, ela é filha de uma personagem que já apareceu em um spin-off de Resident Evil, então assim, ela tem uma conexão com Raccoon City, mas não é tão intenso ou tão exposto quanto que a gente já viu com o Leon. E aí chegou o meu hot take. Certo. Pra mim, Resident Evil Requiem tá se inspirando ou pegando dicas de algumas páginas de Alan Wake 2. Certo. Por quê? Alan Wake 2 é um jogo meio survival horror, meio ação, porque ele tem aquela campanha dividida entre a saga Anderson e o próprio Alan Wake. Com o Alan, você tem ali uma coisa mais sombria, mais sinistra, mais tensa, com um pouco mais de puzzles. Enquanto a saga tem mais exploração e ação, tiroteio, batalhas contra chefes. E a gente sabe que o Resident Evil 9, ele vai ter essa diferenciação também. Você vai jogar com a Grace e
os momentos com ela vão ser mais de exploração, mais de puzzle, enquanto que já foi dito que com o Leon, aí a ação vai torar. Vai ter mais tiro, vai ter mais tiro, porrada e bomba. Então eu fiquei pensando nisso dia desses, assim, pra mim parece que Resident Evil tá pegando emprestado uma ideia do Alan Wake 2 de tal. Você tem essas duas campanhas que contam uma história completa, mas cada uma tem focos diferentes de gameplay. Vamos ver como é que eles vão desenvolver, né? Porque Resident Evil tem essa, entre aspas, mania de 3 em 3 Sim. dar uma revolucionada no jogo, né? Então você tem 1, 2, 3 terrorzão, 4, 5, 6 mais ação. O 7 e 8 é um terror bem buscando inspiração em coisas clássicas, né? Em terrores clássicos do cinema, especialmente. E agora talvez vamos buscar inspiração em um terror recente do videogame, né? Sabe o que eu acho que vai ser o 9? Autorreferencial. Pode ser. Ele vai buscar inspiração nele mesmo. Pode ser. Por isso que a gente tá voltando pra Raccoon City, por isso que tem o Leon com serra elétrica, sabe? São esses pequenos detalhes que, assim, tá... O 7, né, você já falou outras vezes, ele homenageia vários filmes de terror que foram sucesso recente. O 8, ele leva a ação pra Europa, ele traz uma coisa um pouco o terror mais clássico. Sim. São monstros, né? Vampiro, lobisomem. Eu acho que o 9, o take é esse. É autorreferencial, ele tá buscando referência nele mesmo, do próprio Resident Evil. Foda, tô curioso, tô ansioso. E vamos ver se vai desenvolver bem, né? Porque a expectativa é que esses últimos Resident Evil não decepcionaram. Não, né? Cara, eu acho que assim, vai ser fantástico. Né? A chance de ser bom é muito alta. Tá chegando daqui a pouco, já vai sair no começo do ano. Então fala pra gente nos comentários o que você acha. Não esquece de hypar esse vídeo, fazer tudo que você tem que fazer. Deixar like em todas as plataformas digitais. Um beijo, até a próxima.